Olá, alunos, tudo bem? Sou o pastor Bruno Silva. Você que está acessando esse vídeo agora, já recebeu o nosso material, né? As nossas apostilas, tá? Nós vamos já começar com a nossa primeira aula, tá? Aula de doutrina, tá bom? Você então que já está com as suas apostilas em mãos, já recebeu o nosso material aí da Escola Etality, Escola Teologia ao Alcance de Todos, tá? Estamos aí com o nosso curso básico em Teologia, tá? Vamos começar então. Você aí que está com a apostila, nós vamos aprender já os primeiros conceitos que nós vamos falar acerca da doutrina. O que é a doutrina? Para que serve a doutrina? Por que estudar a doutrina? Qual o significado da palavra doutrina? A palavra doutrina quer dizer ensinar, redarguir, como diz a palavra de Deus. A palavra doutrinar é ensinar. Então, o que é a doutrina? Doutrina é um conceito de lições e princípios de alguns grupos de pessoas, sendo religioso, sendo filosófico, sendo político, sendo qualquer tipo de grupo de pessoas. Quando se tem leis, é chamado de doutrina. E nós vamos aprender então a doutrina acerca da palavra de Deus, tá bom? A doutrina acerca da Bíblia Sagrada. Então, nos conceitos de doutrina, o que é então doutrinar acerca da palavra de Deus? Nós podemos entender que doutrinar acerca da palavra de Deus é entender princípios, conceitos e as leis. Nós vemos, por exemplo, a doutrina no Antigo Testamento. O que é a doutrina no Antigo Testamento? A doutrina no Antigo Testamento é nada mais do que as leis, como a Torá, Pentateuco, que são as leis que Deus entrega a Moisés. Vamos lá. Então, o que é o conceito de doutrina no Antigo Testamento? O conceito de doutrina no Antigo Testamento é nada mais do que as leis de Deus. Tá? Nós vemos a Torá, que a Torá ela é a lei dos judeus, tá? É um livro onde contém as leis dos judeus. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses escritos por Moisés. Quando se fala em doutrina no Antigo Testamento, automaticamente você já vai lembrar, já vai fazer uma alusão, você já vai entender que está falando de leis, da Torá, está falando principalmente do livro de Levíticos, livro do Êxodo. Então, o que é doutrina? Você precisa saber que doutrina nada mais é do que as leis que Deus ensinou para o seu povo. A doutrina da palavra de Deus, tá? Então, quando se fala em doutrina, fala em ensinamento. Como nós vemos a doutrina no Antigo Testamento, nós temos também a doutrina no Novo Testamento. O que são a doutrina no Novo Testamento? É os ensinos de Jesus. E esses ensinos nada mais são do que a lei lá no Antigo Testamento. Então, tudo está englobado na doutrina. Então, a doutrina do Antigo Testamento são as leis de Deus, a Torá, que é a lei dos judeus, o Pentateuco, escrito por Moisés, e a doutrina do Novo Testamento nada mais é que os ensinos de Jesus, que são formados nas leis de Deus. Como o próprio Jesus disse, eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir a lei de Deus. Tá? Então, todo esse conceito de doutrina, você vai entender que é ensinamentos que vêm de geração para geração.
Nós vemos também doutrina no Novo Testamento com a palavra que Jesus prega de nome de Logos, que quer dizer palavra. Olha aí, você já aprendeu um novo conceito. Logos é uma palavra que ela vem do grego, tá? Grego. Uma palavra que ela vem do grego. E essa palavra, e esse significado dessa palavra quer dizer palavra, ou seja, a palavra de Deus. Então, quando Jesus ele veio para dar o seu ensinamento, baseado na lei de Deus, para que ele venha dar a sua doutrina, ele veio para ensinar a palavra. Nada mais do que a palavra. Jesus ele veio para ensinar a palavra de Deus. Então, ele veio para ensinar o quê? Logos, em grego, palavra. Então, o conceito de doutrina não é muito difícil, é fácil. É baseado na palavra. O conceito de doutrina é baseado nas leis de Deus. Todo conceito de doutrina é baseado naquilo que se aprende na palavra de Deus. E nós vamos também aprender aqui, eu quero passar para vocês as características também da doutrina. Tá? Você que está acessando o nosso vídeo aí, estamos falando de doutrina. Então a doutrina no Antigo Testamento são as leis de Deus. Lembra quando Deus deu a lei a Moisés? Dali foram tiradas a Torá, foram tiradas 600, olha que legal, 613 leis dos judeus. Eles têm mais de, os judeus, eles têm mais de 4 mil, tem mais de 4 mil leis, ensinos eles têm. Então, tudo isso foi baseado na doutrina da palavra, para você entender que nós necessitamos de ser doutrinados. Porque o doutrinar é ensinar, mas ser doutrinado é receber o ensino. Então há uma necessidade do homem receber esse ensino. Há uma necessidade de quem está ouvindo receber esse ensino, para quê? Para que possa passar adiante. Então é muito importante você aprender doutrina. Isso aqui é muito importante, tá? Muitos cursos de teologia vão começar falando já de outras matérias, principalmente começando com cristologia, com bibliologia, teontologia, paracletologia. Mas nós estamos começando com doutrina, porque você tem que aprender o que é doutrina. Porque é na doutrina que nós vamos tirar a chamada doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? É a cristologia. O que é a doutrina de Deus? É a teontologia. O que é a doutrina do Espírito Santo? É a paracletologia. O que é a doutrina da salvação? É a soteriologia. O que é a doutrina do pecado? É a amartiologia. Então tudo isso você vai entender de conceitos e doutrina, porque são ensinamentos. Então, quando se ensina sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre seu nascimento, sobre as profecias, sobre quem Jesus foi, seu caráter, sua moral, suas características, quando se ensina isso, é formalizado na teologia como uma matéria chamada de cristologia. Tá bom? Então, tudo isso tem uma base que é a doutrina. Tá? Que essa palavra, esse conceito é chamado de doutrina. Tá bom? Vamos lá para as características da doutrina. Você que tem a nossa apostila aí, tá? Então isso que eu expliquei para vocês é um conceito básico de doutrina. Então agora você já está sabendo o que é doutrina, que é ensinar. Você está sabendo que doutrina é adverter, é doutrinar uma pessoa, uma igreja, um grupo de pessoas, tá bom?
Então nós vamos, você que tem a nossa apostila, nós vamos ver agora algumas características, tá bom? Da doutrina, nós vamos aprender algumas características. Vamos colocar aqui algumas características da doutrina. Você que está assistindo, não se esqueça, eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas não se esqueça de estar com o seu caderno nas suas mãos, uma caneta para você ir anotando, tá bom? Quais são as características da doutrina? As características da doutrina os ensinamentos que a palavra de Deus traz. Lembre bem, nós estamos falando de doutrina bíblica. Não estamos falando de outro tipo de doutrina, de filosófica, de doutrina de ensinamento de outras denominações, outras religiões. Estamos falando de doutrina bíblica. Quando se fala em doutrina bíblica, se fala em ensinamentos embasados na palavra de Deus. Então, qual é a primeira característica que nós vamos ver aqui? Vamos colocar aqui a letra A. Qual é a primeira característica, tá, da doutrina? Ou seja, a doutrina ela tem como função ensinar quem? A doutrina tem como função ensinar uma igreja, pastores, líderes, ministros, e assim vai. Então, a doutrina, o que ela tem? Ela tem uma função, a doutrina bíblica, que é ensinar a verdade e a palavra. Então, como dizem em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 6, você que está acompanhando a sua apostila aí, você vai entender que o bom ministro, ele é doutrinado na palavra. Então, o que vai ensinar a doutrina? Vai ensinar que o bom ministro ele tem que o quê? Expulsar, olha lá que legal, demônios. Mas aonde está escrito isso? Por que isso? Por que essa doutrina de expulsar espíritos malignos? Por quê? Porque é um ensinamento bíblico que nos ensina a expulsar demônios. Então, se a gente expulsa demônio, pois é a vinda de Cristo, nós aprendemos tudo isso na palavra de Deus, nós vamos entender que tem olha aqui, uma origem. Como assim? Vou explicar para vocês. A doutrina que diz sobre expulsar demônios, ela tem que ter uma origem na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ou seja, a doutrina, ela tem que ter uma origem, ela tem que ter um embasamento para começar, para dizer. Nós vemos isso em João capítulo 7, no versículo 16, que João capítulo 7, no versículo 16, você que está com a sua Bíblia na sua mão, você vai abrir lá comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreve João, no seu capítulo 7, no versículo de número 16. E você vai ver que está escrito assim, ó. Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Então Jesus está expulsando demônios. E quando ele expulsa os demônios,
a primeira característica da doutrina para um ministro, para a igreja, para um líder, para pregadores, é expulsar demônios? Porque tem pessoas que já não expulsam mais demônios, já não vemos mais o mover de Deus dentro das igrejas. Porque o que está acontecendo? Está acontecendo que está faltando ensinamento, está faltando doutrina. Está faltando pessoas capacitadas para ensinar que o ministro ele tem que ter uma capacidade espiritual jamais elevada. Então, você que está vendo esse vídeo, é a nossa primeira aula de doutrina, é a nossa primeira. Você que está vendo a nossa primeira aula de doutrina, você está entendendo que a doutrina nos ensina a expulsar demônios através da origem, que Jesus disse, olha, que Jesus disse, eu vim trazer um ensinamento que não é meu, mas é do Pai. Deus me ensinou. Então quer dizer que a doutrina de expulsar demônios já veio desde lá do Antigo Testamento. É isso que muitas pessoas não entendem. Acham que só passou a expulsar os demônios no Novo Testamento. Não, desde o Antigo Testamento. Quem não lembra de Davi? Quando Davi entoava sua harpa, ele tangia sua harpa, o demônio que estava em Saul, o espírito maligno, saía. Então isso já era expulsar demônios. Então tudo isso tem uma origem. É isso que muitos não conseguem entender. Que toda doutrina tem uma origem. Então, de onde vem a origem de expulsar demônios, pastor? Jesus disse, João capítulo 7, no versículo 16, que eu vim trazer um ensinamento que não é meu, mas sim do meu Pai. Então, a doutrina tem que ter origem. Letra B. O que é que nós vamos aprender e entender agora na letra B? Ela pode ser provada como verdadeira. Ainda em João, capítulo 7, no versículo 17. Em João capítulo 7, no versículo, não fecha sua Bíblia, no versículo 17, nós podemos ver que Jesus ainda falando, ele está dizendo acerca do ensinamento. Ele diz assim no versículo 17, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou falo de mim mesmo. Então, o que Jesus está dizendo? Que em João capítulo 17, a doutrina tem uma única verdade. Como assim? Ora, Jesus está expulsando os demônios. Jesus disse em João 7,16, olha, o ensinamento eu não trago de mim, trago do meu Pai. Então tem uma origem. Na nossa letra B, em João capítulo 7, no versículo 17, ele diz, olha, aquele que é de Deus, verdadeiramente vai saber que o ensino que eu trago não vem de mim, vem de Deus. Então ele está dizendo que existe uma única verdade na doutrina que Jesus está ensinando. Esse é o problema de alguns ensinadores. Por quê? Porque não tem doutrina. Estão tirando filosofias da Bíblia, estão tirando algumas coisas que não se encaixam mais na palavra, estão dizendo que é revelação, estão dizendo que são outras coisas, e não estão ensinando a verdade da palavra. É isso que muitos ensinadores aí estão fazendo. Eles jogam no ar e você pega o que você acha, que você serve para você. Isso não é doutrina, tá? A doutrina é você ensinar a verdade para que a pessoa venha entender a verdade. É como está acontecendo aqui.
O que Jesus disse? Ó, existe aquele que é de Deus vai saber que a minha doutrina é de Deus. Aquele que é de Deus vai entender que o que eu estou pregando é de Deus. Então existe uma única verdade. Por quê? Porque haviam doutrinas no tempo de Jesus, doutrinas que não eram saudáveis, doutrinas que até hoje nós chamamos de folclore judaicos, doutrinas dos saduceus, doutrinas dos fariseus, são doutrinas errôneas que estavam junto, vivendo no mesmo tempo de Jesus. Isso nós vamos falar um pouco mais adiante. Então essas doutrinas estavam deixando o povo confuso. É por isso que Jesus profere essa palavra. Existe uma única verdade, uma única doutrina. Qual é essa doutrina? A doutrina da palavra. E aquele que for de Deus vai saber que o que eu estou pregando não é de mim, homem, de Deus. Porque quando Jesus ele veio na terra, ele veio como homem, 100% homem. Ele veio como 100% Deus? Pastor? Não, ele veio como 100% homem. Se ele viesse 100% homem e 100% Deus, isso ia ser 200%. Então uma totalidade é 100%. Então ele veio 100% homem, tá? Então o que aconteceu? Ele disse que a verdade dele como homem ele está dizendo, olha, a minha verdade como homem não vem de mim, porque a minha verdade como homem pode ser errônea, porque o homem, infelizmente, traz pecado, mas a verdade que ele estava ensinando é de Deus, tá bom? Não que Jesus pecou ou ele veio como homem pecador, não, mas ele está falando de homem, de ser o homem, tá? Nossa letra C. Nossa letra C, nós vamos ver que a doutrina deve ser o quê? Preservada. Ó, nós vemos em Atos, vamos anotar, anota aí no seu caderno, Atos capítulo 2, versículo 42, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo de número 42. Tem que ser insistida na doutrina. A doutrina, ela tem que ser o quê? Ela não pode ser... você não pode deixar a doutrina morrer. Então tem que o quê? Insistir na doutrina. O que é insistir na doutrina? Preservar. Preservar, pastor, isso. Atos dos Apóstolos. Você que tem sua Bíblia, abra Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, capítulo muito conhecido que vai falar do Espírito Santo. Atos, capítulo 2. No seu versículo de número 42, nós vamos entender que diz assim: e eles se dedicam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. O que estava acontecendo nesse momento? Os ensinamentos que eles preservavam, os ensinamentos, chamado ensinamento de Jesus, chamado ensinamento dos apóstolos, ensinamento dos discípulos. Então havia uma insistência, tá? Na época, depois do Pentecostes, havia uma insistência na doutrina de Deus. Ou seja, eles estavam preservando aquilo que Jesus ensinou. Porque quando Jesus ele veio para essa terra e começou a ensinar, você pode ver que agora os discípulos estão aprendendo os passos de Jesus. Quando se aprende os passos de Jesus, eles aprendem a doutrina. Quando eles aprendem a doutrina, eles estão fazendo o quê? Crescendo. Agora que Jesus se foi, o que acontece? Eles insistiam na doutrina para preservá-la. Por quê? Porque, como eu já disse, havia muitas outras doutrinas, havia muitos outros ensinamentos
que, como são ensinamentos errôneos, então são ensinamentos que não vinham de Cristo. Então, por isso os apóstolos disseram, vamos preservar, vamos insistir na doutrina. Que doutrina era essa que eles estavam falando? Da comunhão, do partir do pão. Então, essas doutrinas de comunhão, quem ensinou foi Jesus, tá? Porque os saduceus e os fariseus não ensinavam uma comunhão de você partir o pão com o seu próximo. Eles apenas eram um grupo de pessoas que só tinham comunhão entre eles mesmos, tá? Agora, os apóstolos não. Eles insistiam numa doutrina que Jesus veio ensinar, que o reino é para todos. Vem ensinar que a palavra é para todos. Vem ensinar que ele veio para os doentes. Ao contrário de outras doutrinas, que o doente tinha que ficar do lado. Só eles são escolhidos, só eles são chamados. Diferente dessas doutrinas. Tá bom? Letra D. Na nossa letra D, nós vamos aprender também que, como diz em Romanos capítulo 6, no versículo 17, Romanos 6, capítulo 6, versículo 17, diz que ela deve ser obedecida de coração. Vou ensinar algo para vocês. Romanos, capítulo 6, versículo 17, diz que tem que ser acolhida de coração, ou seja, tem que ser sinceridade. A lei do Senhor teria que ser obedecida sinceramente. Ou seja, o coração do homem teria que estar firmado na lei de Deus. Vocês lembram de uma passagem bíblica no livro de Coríntios que diz assim: aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus? Olha o texto. Paulo está falando, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Ali ele está falando de Jesus. Para quem gosta de ler texto e contexto, ele está falando de Jesus, porque as pessoas daquela época não tinham visto Jesus, não tinham ouvido Jesus, e Jesus não subiu ao coração deles, ou seja, eles não tinham assentado Jesus, sua doutrina, sua palavra no seu coração. Aí ele disse, é isso que Deus tem preparado para vocês. Vocês não ouviram Jesus, não deixaram Jesus entrar no seu coração. Mas é isso que Deus tem preparado para vocês. Quando ele fala subir ao seu coração, é a sinceridade. Ou seja, o homem tem que ser sincero nas suas atitudes, no seu caráter e principalmente na doutrina ensinada por Cristo. Porque não adianta nada você aprender uma doutrina, você aprender a palavra, você aprender, conhecer a palavra, mas você não tem sinceridade no que você está fazendo. Quando se põe sinceridade, você vê que é colocado o quê? O coração. Quando é falado no coração, o amor, caridade, tudo isso está embasado na sinceridade de cumprir a lei. Então, você tem que querer cumprir a lei com amor, com coração. Coríntios capítulo 13 diz, se ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu tivesse o dom de profetizar, o dom de maravilhas, dons extraordinários, eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, um sino vazio. Olha, se não haver sinceridade na doutrina, na palavra, se não haver sinceridade na lei, se não haver a sinceridade de querer cumprir a lei, porque querer cumprir a lei é diferente de cumprir por obrigação. Pessoas cumprem a lei de Deus por obrigação, porque agora conhecem, então, eu vou cumprir a lei porque eu tenho que cumprir. Não, você tem que cumprir a lei por amor, porque Deus não obriga ninguém a cumprir sua lei. Você tem que cumprir a lei por caridade, por honestidade na presença do Senhor.
Letra E. Vamos lá. Vamos para a nossa letra E. A letra E está dizendo que tem o mesmo valor que revelação, ciência ou profecia, ou seja, está falando que em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 14, o versículo de número 6, está dizendo que ela não pode ser o quê? Desvalorizada. Quando fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6, está falando dos dons. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Está falando dos dons. E esses dons que estão falando, do dom de profetizar, dom de milagre, dom de profecia, esses dons que estão falando, esses dons são dons de grande valor. Mas, em Coríntios capítulo 14, versículo 6, diz que a lei, a doutrina, o ensinamento não pode ser desvalorizado. Entendeu? Vamos ler. Livro de 1 Coríntios. Primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 14, no seu versículo de número 6, diz dessa forma: Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, é que lhes será útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. O que Paulo está dizendo? Se eu levar para vocês, estiver junto com vocês e estiver falando em línguas, o que isso vai edificar? A não ser aquele que mesmo que está falando? Nada. Porque ao falar em línguas, a Bíblia diz que é edificado o próprio homem. Quando eu falo em línguas, eu estou edificando a minha vida. Agora, quando se encontra com pessoas e você leva uma profecia, e você leva a falar em línguas, aí ele diz que valia isso tem se eu não levar uma doutrina, se eu não levar a palavra, se eu não levar o ensinamento. Por quê? Porque pessoas estão desvalorizando os ensinamentos. Ninguém mais quer sentar para aprender. Esse é o problema da nossa geração. Ninguém mais quer sentar para aprender. Hoje nós temos ferramentas extraordinárias. Nós temos a internet, nós temos apostilas que nós podemos pegar totalmente grátis pela internet. Nós temos acesso a vídeos como esse, totalmente grátis. Acesso aos vídeos. Nós temos acesso a tantas ferramentas, a internet. Nós podemos acessar do nosso tablet, do nosso iPhone, do nosso iPad, do nosso celular, do nosso notebook, do nosso computador. Nós podemos acessar na nossa casa, fora da nossa casa, num lugar público, na praça, onde nós temos uma ferramenta abrangente de conhecimento hoje. Nós temos várias pessoas, professores ensinando, dando dicas. Nós vemos vários homens de Deus, mulheres de Deus, professores, teólogos, mestres, ensinando a palavra totalmente de graça, totalmente de um acesso bom que você consegue, ainda que possa ser limitado, mas é um acesso que vai abranger e abrir a sua mente. E pessoas não querem mais isso, estão desvalorizando. Se as pessoas vão pregar, por exemplo, já não vão mais sentar para ler a Bíblia, já não vão mais sentar para estudar, pegar um livro, pesquisar na internet. Eles vão apenas assistir uma pregação e achar que aquilo que eles assistiram eles podem pregar também. Sendo que aquele que está sendo assistido retirou, foi horas de estudo, sentou, leu um livro, pesquisou na internet, estudou. Então, há pessoas que estão desvalorizando a doutrina, o ensinamento, a palavra. Acha que se você assistir uma pregação, isso vai fazer com que você pregue também igual. Não.
Você tem que assentar, tem que estudar, tem que prestar atenção, tem que ler. Tem que assistir pregações, pastor? Com certeza. Se possível, todo dia você assiste uma pregação, para você tirar aprendizagem e ensinos das pregações. Mas não deixar de lado os estudos para você ver alguém pregar e você pregar igual. Aí está errado. Está totalmente errado. Então, o ensino hoje está sendo desvalorizado. Nós temos ferramentas grandes ferramentas potentes, mas as pessoas estão desvalorizando o ensino, estão deixando o ensino de lado. Tá? Mas a ETART veio aqui para mudar isso. A ETART é a nossa escola, Teologia ao Alcance de Todos. Nós viemos para a gente aplicar palavra, Bíblia, para você que quer estudar. Tá bom? Então, naquele tempo, estavam sendo desvalorizados. Paulo está dizendo, está tendo uma desvalorização à palavra. A palavra não pode ser desvalorizada. A palavra tem que ser o quê? A palavra tem que ser valorizada. A palavra tem que ser importante. Não pode deixar a palavra desvalorizar. Amém? Tudo bem? Nós vamos ver a letra F, G, H, I e J. Na nossa letra F, na nossa apostila, você que está com o nosso material, você vai ver que nós temos que cuidar dela para a nossa salvação. Então temos que aprender a doutrina da salvação. Letra G, indica o modo de vida da fé, caráter, moral do homem cristão e da mulher cristã. Nós temos também que convence os contradizentes, ou seja, as falsas doutrinas, e também deve ter incorrupção, seriedade, sinceridade. Tá? Como diz em Tito, capítulo 2, versículo 7, levando com profissão a Cristo, nosso Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a primeira aula, tá bom? Então logo nós já vamos estar com a nossa segunda aula aí de doutrina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então até a próxima aula. Tchau, tchau.